Bom, gente, então continuando aqui com nossa série de tutoriais sobre HTML, nesse tutorial eu vou falar sobre CSS, ou folhas de estilo em cascata. Então, quando a gente abre aqui nossa página HTML, a gente vê que o texto está bem simples, tudo na cor preta, tem uma determinada fonte, a cor de fundo da nossa página é branca. Então, se a gente quer mudar essa aparência da nossa página HTML, a gente faz isso usando CSS. A gente viu num tutorial anterior que dava para mudar a cor do nosso texto para vermelho. Bastava a gente colocar aqui style ou estilo e color. Então eu coloco aqui vermelho, seria where. Então se eu fizer isso, nosso texto ficará vermelho aqui. Só atualizado. Meu computador aqui. Tá um vermelho, mas tá um vermelho quase preto, então eu preciso deixar um vermelho mais forte. 99. Bom, só deixa eu explicar. Agora tá um vermelho um pouco mais forte. Para quem não sabe, as cores em HTML você pode declarar de dois jeitos. Ou você declara um número hexadecimal em RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. Esses dois números aqui são para definir a quantidade de vermelho, esses dois números do meio, a quantidade de verde, esses dois números finais, a quantidade de azul. A gente começa com uma hashtag. Então, os números variam de 00 até FF, ou seja, é um sistema hexadecimal que vai de 0 a 256. Então, não é muito fácil saber esse número de cabeça, mas a gente pode entrar aqui no Google e digitar HTML Color Picker, e aqui no primeiro resultado que aparecer, a gente escolhe aqui uma cor e a gente pega aqui o código dessa cor e coloca lá no nosso código HTML. Então, por exemplo, se eu quisesse aquela cor, lá eu pegaria aqui mesmo, embaixo, e colocaria aqui. Então, se eu fosse no meu texto agora, atualizar, ele está bem claro, significa que eu tenho que pegar uma cor assim um pouco mais escura para poder o pessoal enxergar o texto. Então agora eu mudei a cor aqui. Deixa eu ver aqui direito, ver se aqui fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver. Caso agora pegou certo. Bom, então esse é um jeito de mudar o estilo dos nossos elementos HTML. Porém tem um outro jeito que é utilizando as folhas de estilo propriamente. Então o que é o CSS? É a folha de estilo em cascata. O que isso significa? Significa que o nosso navegador, por padrão, ele já tem um estilo dele. A gente pode sobrescrever alguns estilos do navegador. Por exemplo, se eu venho aqui em Options e opções aqui de conteúdo, eu posso definir a cor de fonte padrão, o tamanho da fonte padrão e algumas outras coisas, de link, etc. Porém, nossa, meu navegador está muito lento. Porém, o desenvolvedor HTML ele pode, utilizando os estilos, sobrescrever as opções de estilos padrão do navegador e do próprio usuário. Então, quando eu venho aqui no meu documento HTML e defino aqui que a cor do texto dentro da tag body de todo o conteúdo será vermelho, isso daí terá uma prioridade em cima daquilo que foi definido pelo navegador e pelo usuário.
Então é por isso que chama folha de estilo em cascata. Esse tipo de definição de estilo aqui se chama inline, ou seja, na linha. E ele é o que tem maior prioridade, porém é o que é o menos recomendado utilizar por questão de manutenção. E também porque a gente atualmente prefere separar a apresentação do estilo, o conteúdo do estilo, né? Então a gente coloca isso em algum arquivo CSS à parte. Então esse é um jeito de especificar o estilo CSS. Um outro método se chama especificação do CSS internal, que é no próprio documento aqui a gente cria algumas regras CSS. No caso, se eu venho aqui e coloco style type text CSS e aqui style, aí aqui dentro desse declaração aqui desse bloco de CSS, isso é feito dentro da tag head, tá? Pode se fazer em outras partes dentro do body, mas não é recomendado. Então eu posso colocar que eu quero a cor do nosso texto aqui dentro da tag body de vermelho. Então a gente pode colocar aqui, a gente cria-se um bloco CSS. Eu não vou fazer eu não vou aprofundar no assunto CSS aqui, porque isso é uma série de tutorial à parte. Eu só vou apresentar aqui o básico para que a gente possa dar continuidade ao curso de PHP, ao nosso tutorial de PHP, e o pessoal saiba assim mais ou menos como que funciona o CSS e o que está acontecendo, porque daqui para frente eu acho que dá para fazer falar sobre o CSS aqui e ali sem se aprofundar propriamente. Então aqui eu vou fazer declaração desse estilo CSS interno. Então aqui eu crio um bloco CSS que começa declarando aqui o elemento, aqui, o seletor aqui do elemento. Então eu vou falar assim, tag body, os elementos da tag body, eu quero que ela tenha cor vermelha, ou azul. Eu posso também ter algumas palavras reservadas para cores. Se a gente não lembra direito o código hexadecimal, a gente pode utilizar, por exemplo, uma cor aqui pré-definida, por exemplo, o azul. Às vezes não é o azul que a gente quer, mas é o azul do navegador. Então, o que é a tag? É o bloco de CSS aqui. A gente tem um seletor, que pode ser, por exemplo, a tag em si, a tag, ou o ID, que a gente começa com uma hashtag, ou a classe, que a gente começa com um ponto. Se esse body aqui tem uma classe, a gente poderia, por exemplo, body ponto, o nome da classe. Mas vamos ver aqui como que isso fica no navegador. Lembrando que eu tirei aqui o estilo da tag body. Então, se eu dou um atualizar aqui, a gente vê que continua em azul. Porém, é um azul um pouquinho diferente. Então, a gente vê que o texto inteiro aqui do nosso documento HTML ficou em azul. Aqui nessa nossa folha de estilo, a gente poderia colocar aqui um estilo inline aqui para esse texto aqui desse parágrafo, para ele ficar preto mesmo. Por exemplo, 00. Então, esse estilo inline aqui tem uma prioridade em cima do que foi declarado a tag body. Então, quanto mais específico, maior a prioridade. Então, a gente vê aqui que esse texto ficou preto. Então, aqui a gente tem a tag inline, tem a tag body. A gente também pode aqui utilizar alguns seletores de CSS um pouco mais específico e para essa parte aqui. Então, por exemplo, a gente sabe que tudo aqui dentro do body ficou azul, com exceção desse que tem estilo inline. Porém, se a gente colocar aqui uma hashtag parte 2, e a gente abrir e fechar chaves aqui, então para declarar um bloco, a gente
seletor, isso se chama seletor, isso é chaves, abre e fecha chave, e aqui a gente tem uma propriedade e um valor da propriedade. Existem várias propriedades além de cor. Por enquanto eu só vou falar aqui da cor, só como exemplo. A gente pode mudar essa cor desse texto aqui para vermelho. Então, tudo que tiver dentro dessa parte 2 ficará vermelho. Então, a gente pode ir lá ver. Aí, será que eu fiz errado aqui? Parte 2. Parte 2. Ah lá, agora ficou vermelho. Tudo que está dentro da parte 2 ficou vermelho. E esse é um exemplo de seletor. A gente pode fazer assim algumas coisas mais específicas. Por exemplo, a gente pode colocar uma tag, que seria div. Aí, parte 2 significa que todas as tags, que no caso só teria uma, com ID parte 2 e os elementos H2. Ou seja, eu só vou pegar essa declaração aqui, esse seletor aqui, que ele vai pegar? Vai pegar o H2, que tem o ID parte 2, que é uma tag, no caso. Que é a tag com ID parte 2. O H2 que está dentro de uma tag com ID parte 2. A gente poderia colocar assim algo bem específico, mas nesse caso aqui é desnecessário. Poderia só ser declarado assim, parte 2 H2, que seja, ou seja, a gente vai pegar todos os elementos dessa parte 2 que é uma tag H2, que tem um exemplo de uma tag H2, seria esse afetado. Por exemplo, se eu colocar aqui color, gente viu, vou pôr verde. Então só que esse H2 aqui da parte 2, o título será modificado. Agora foi modificado. Parte 2. Então, esse é um exemplo de propriedade. A gente poderia, por exemplo, ter uma outra propriedade, text align, que é alinhamento do texto, eu ponho à direita. Se eu voltar aqui, atualizar meu texto, se meu navegador tá. Agora ele foi aqui para a direita, ó, pode ver que está aqui na direita. Existem várias outras possibilidades de mudança aqui no nosso elemento HTML, o estilo dele, a cor, dá para mudar o background, dá para mudar o tamanho da fonte, por exemplo, font size, a gente muda o tamanho da fonte, no caso a gente pode colocar aqui EM, a gente pode mudar o espaçamento entre um elemento e outro, etc. Mas eu não vou entrar muito em detalhes em CSS, eu vou deixar isso para tutoriais futuros, específicos para CSS. O importante nesse tutorial é mostrar que além desse estilo inline que eu mostrei logo no começo, existe essa possibilidade aqui de internal, onde que a gente pega dentro do cabeçalho, vai colocando assim os códigos de CSS. Mas isso aqui não é recomendado, então o que a gente pode fazer é vir aqui no nossa raiz do site, criar aqui uma pasta chamada Style Sheets, ou qualquer coisa do que vocês queiram. E a gente aqui começa a criar arquivos CSS. Então a gente vem aqui no NetBeans, Cascade Style Sheet. Então aqui eu coloco, por exemplo, pagelayout.css. Então, dentro desse arquivo aqui, pagelayout, eu posso começar a colocar aqui meu código CSS. Então eu posso retirar desse meu código HTML e colocar aqui. Então eu vou sem editação. Então vocês vejam. Então o código aqui ficou mais limpo, mas a gente tem que importar aquele estilo para essa página, porque se eu salvar agora e dar uma atualização aqui na minha página, o HTML vai voltar ao que era antes, tudo preto e sem estilo nenhum.
Então o que a gente tem que fazer? Tem que importar. Existem duas maneiras de importar o CSS para uma página HTML. Primeiro é, dentro dessa declaração style, a gente coloca assim, arroba import URL, e aqui eu passo o caminho para a minha folha de estilo CSS. Então eu ponho assim, style sheets page layout.css, e aqui eu vou atualizar a minha página. Não pegou, deixa eu ver aqui o que está errado. Style sheets. Deixa eu ver se... ali tá, aqui o NetBeans ele já coloca o ponto .css para mim, e eu tinha colocado ponto .css na hora que eu fiz a declaração, na hora que eu fui colocar. Então agora aqui a gente vê que o estilo foi aplicado para a minha página, ou seja, o código ficou mais limpo, não tem tudo aqueles códigos CSS aqui, e o estilo foi aplicado do mesmo jeito. E a gente pode colocar aqui uma infinidade de estilos aqui para a nossa página, colocar, se a página HTML é um pouco mais complexa. Então esse é um jeito de importar. Agora eu vou falar de um outro jeito para importar, porém eu vou criar aqui uma nova folha aqui de estilo chamada, no caso, content. Dentro dessa folha de estilo chamada content, eu vou mudar o estilo aqui dessa. Eu vou colocar o mesmo estilo que está aqui, parte 2 H2. Porém, eu vou colocar o texto preto de novo. Então a gente vê aqui que o texto está alinhado à direita e está verde, essa parte 2. Então eu vou colocar o texto preto de novo e o alinhamento para a esquerda, e a fonte, o tamanho da fonte maior ainda. E existe um outro jeito então de importar isso. Eu vou importar aqui. Link rel. Só uma olhada. Link rel style sheet type igual text css, e aqui href igual a style sheets barra content.css. Aí, se eu atualizar aqui minha página, a gente vê que esse parte 2 voltou a ser preto e foi para a direita. Mas o que aconteceu? Porque nesse page layout aqui a gente vê que a página HTML está pegando o page layout.css, está aplicando os estilos aqui, porém ela também está pegando esse daqui. Então o que acontece é o seguinte, o que é declarado, o que é importado primeiro tem menor prioridade. Tudo que é importado depois de CSS vai sobrescrever o que está importado anteriormente. Se os códigos inline têm uma prioridade maior, como eu já falei no começo, então o código inline vai sempre ter a prioridade maior. Depois o que foi importado primeiro tem menor prioridade, o que é importado depois também tem uma maior prioridade, então ele sobrescreve o que foi importado primeiro. A gente pode também declarar aqui algumas, tem uma tag, tem uma declaração aqui em CSS que é important. Isso daqui faz com que essa regra não seja sobrescrita. Isso não é tão utilizado, mas se precisar tem isso. Então é uma opção também se você quer que, por exemplo, aquela regra ali
nunca seja sobrescrita, coloque important. Então, basicamente, o que eu queria mostrar nesse tutorial era isso, uma breve introdução ao CSS mesmo, sem me aprofundar, só falar assim meio por cima, e depois a gente, no meio dos tutoriais em HTML, eu posso falar um pouco de CSS, algumas regras aqui e ali, mas não é o foco. Eu pretendo fazer uma série de tutoriais apenas sobre CSS, com seletores, como que funciona direito, como que é a prioridade dos seletores, tal, porque que se você colocar um seletor com mais específico ele tem uma prioridade maior, essas coisas. Mas aqui então a ideia era essa, era mostrar esses dois tipos de importação por arquivo, importação de arquivos externos, mostrar que é também possível colocar aqui dentro do HTML um bloco de CSS aqui, pode um bloco de declaração aqui de CSS. E então é isso. Então nos próximos tutoriais eu vou falar assim mais de HTML e com de vez em quando falar um pouco de CSS também, algumas propriedades a mais, porque não só existem essas propriedades, não só existem esses seletores CSS. Então é isso, pessoal, até o próximo tutorial.